bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo um convidado com uma trajetória inspiradora. Ele começou sua vida profissional como jovem aprendiz numa hamburgueria famosa e desde cedo entendeu o valor do trabalho, da dedicação e do aprendizado constante. Escolheu seguir o caminho do direito e iniciou estagiando na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E com o passar dos anos, se especializou em uma das áreas mais complexas e estratégicas para empresas e profissionais, o direito tributário. Hoje vamos conhecer a história do Dr. Luiz Felipe Chaves, com seus desafios, escolhas, e também entender de forma simples um tema que faz parte da vida de todos nós, o direito tributário. Eu sou Marcia Anita Lofrano e é mais um episódio do nosso podcast. Fique com a gente, porque a conversa de hoje está inspiradora. Antes, eu quero falar com o Luiz que a gente trouxe uma lembrancinha para você. Que legal. Tá? Nossa, muito legal. Muito que é obrigado. Do nosso Pixel Foto, do Humberto, que faz que parceria bacana. junto com a gente. Olha, tem meu nome. Foto. Tem seu nome. Que legal. Muito obrigado, Marcinho. Vai ser uma honra tomar um chá, um café aqui. Ou até muito uma legal. água, Muito né? obrigado mesmo. Isso, uma água. E aproveitar e fazer propaganda do Humberto. O Humberto que faz as nossas xícaras, ele tem parceria com a gente. Para quem quiser, @pixelfoto, foto com PH. Nossa, muito bonita. E falar da Sônia também, que é a loja da Dona Acessórios, na Avenida do Oratório, no 4.673, na Vila Industrial. E vamos lá, partir para as nossas perguntas, claro. Né, Luiz? Luiz, para começar, quem é o Luiz Felipe Chaves, além do advogado tributarista? Nossa, mas já uma pergunta tão complexa como essa, assim, acho que é muito fácil a gente falar dos outros, né? Mas quando se trata da gente, a gente fica colocando pormenores ali. Mas eu acho que a primeira coisa que me vem em mente é um homem temente a Deus, acho que em primeiro lugar. Mas eu sou filho, eu sou amigo, eu sou irmão, namorado. Eu acho que eu procuro atender todas as expectativas e posições ali que a gente vive, né, em sociedade, seja profissionalmente. E eu gosto de praticar esporte, gosto de assistir filmes, gosto de ler. Eu acho que nada muito além ali do que é o comum mesmo, né? Sou apenas um homem. E antes da tua carreira do direito, você começou trabalhando como jovem aprendiz no The Fifties. Sim. Como foi essa primeira experiência para você profissionalmente? Na realidade, antes mesmo de ser jovem aprendiz ali, eu já tive outras experiências profissionais, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu acho que desde os meus 15 anos ali que eu já iniciei uma vida profissional, se pode se dizer assim, porque a minha mãe, ela trabalhava em um restaurante muito famoso em Santo André. Então, ela tinha muitos contatos ali naquela região da Figueiras. E um dos donos do restaurante ali tinha um outro estabelecimento que ele era destinado para um público mais jovem. Era uma lanchonete mais famosa na época e tudo mais. E aí, ela comentou com ele que eu estava interessado em trabalhar, precisava já comprar as minhas próprias coisas e tudo mais. E ele me deu uma oportunidade, então, eventualmente, eu fazia uns bicos ali, né, como garçom e tudo mais, às vezes ajudava na cozinha também. Então, acho que a minha vida profissional ela já começa ali. E nesse tempo eu já estava no ensino médio, enfim, já com pensamentos ali do que eu levaria como estudo. E aí, a escola que eu estudava, que eu sou formado em escola pública, existia um programa chamado Acesso Escola, que era uma espécie de estágio que você fazia na própria escola que estudava, e aí você trabalhava na informática no período à tarde. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhei lá, e eu fiquei nesse trabalho por 1 ano. E aí, logo depois da formatura, né, no ensino médio, que eu me vi numa posição difícil de ingresso na universidade, o que eu estudaria, enfim.
passei a fazer uma escola preparatória para ingressar na universidade. E nesse meio tempo aí foi onde surgiu a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz. Eu não sei se pode falar o nome da empresa aqui. Pode, lógico, fica à vontade. Foi no The 50s. Eu não sei se existe, eu nunca mais vi essa hamburgueria, mas isso faz muitos anos já, né? E eu trabalhei como jovem aprendiz lá e era basicamente um faz-tudo ali, né? Trabalhava no estoque, na cozinha, na copa, tudo que precisava eu estava fazendo. E aí foi mais ou menos nesse período que eu entrei na faculdade, né? Eu comecei a estudar Direito, enfim. E aí eu falei, pô, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero para a vida. Acho que não relacionado ao trabalho que era prestado, mas o propósito que eu tinha para mim era muito além daquilo e eu precisava sair daquele lugar e ir para um lugar que pudesse me trazer a prática, porque a universidade nos traz aquele conteúdo teórico, mas a prática mesmo é trabalhando, estagiando. E aí foi mais ou menos nesse momento ali que eu já comecei a procurar alguns estágios. E o que aquele primeiro trabalho te ensinou sobre responsabilidade e mercado de trabalho? Tudo. Olha, todos os estágios que eu fiz e trabalhos como advogados me trouxeram experiência como advogado. Mas os trabalhos anteriores, eles me trouxeram uma experiência de vida que basilaram, me deram uma estrutura para subir esse estágio profissional na carreira que eu tenho hoje. Desde quando eu fui jovem garçom... aprendiz. Não, assim, já começou quando eu era garçom nesse restaurante, com 15, 16 anos. Tem um fato muito curioso que eu sempre me lembro, que é o seguinte. Eu ganhava R$50 por dia que eu trabalhava. E, eventualmente, alguns clientes deixavam uma gorjeta ali. Acho que nessa época, eu não sei se já tinha os 10%, enfim. Mas eu não recebia porque eu era um extra, né? E aí, eu comecei a observar que, conforme eu era mais educado, que eu tratava bem, era mais prestativo, os clientes começavam a deixar ali um valor e tudo maior. mais. Então, isso começou a me dar um incentivo para tentar cada vez mais ser melhor profissionalmente. Mais célere, mais atencioso, enfim, mais educado e cordial. E isso me trouxe uma experiência didática de conversar com pessoas, por exemplo, que a gente não tem uma certa afinidade muito grande. Veja bem, eu atendia pessoas que tinham um nível social até relevante. Eu era muito humilde, então às vezes eu não sabia conversar, eu não sabia usar as palavras certas. E com o tempo, prestando atenção em como eles conversavam... Você foi se soltando? Eu fui me soltando, eu fui pegando mais essa didática. O tino, né? Exato. E aí jogo de cintura, Exato. O chamado jogo de cintura para lidar Literalmente o jogo de cintura. E depois, quando eu fui pro The 50, a experiência ela já foi na versatilidade, em ser prestativo. Se hoje eles estavam precisando de mim no estoque, eu precisava ajudar no estoque, ver o produto que estava perto de vencimento, o que estava faltando, para solicitar para a empresa mandar mais. Ou então, no atendimento ao público, como eu já mencionei, que foi na experiência anterior. Tudo isso te traz uma bagagem que te ensina a ser útil profissionalmente. E se nós não tivermos utilidade, é muito difícil a gente querer exigir algo. Então, a minha ideia ali era ser útil, era ser prestativo, era poder ajudar. E isso vai nos trazendo uma bagagem. E eu acho que talvez a principal é a financeira. Porque desde muito cedo eu entendi o valor do dinheiro. Quando a gente é criança, a gente vê nossos pais usando um cartão ou comprando alguma coisa, a gente acha que é um poder de escolha. Ah, meu pai quer comprar, meu pai não quer comprar. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter uma noção do horário que a gente tem que trabalhar para receber tal valor. E aí, quando a gente vê o preço de algo, a gente já fala, pô, isso aqui é tanto tempo de trabalho. Nossa, eu fiz tudo isso para conseguir receber esse valor. Então, eu acho que esse foi o principal aprendizado, assim, que eu tive nesse período. Em que momento que você percebeu que queria seguir a carreira do direito? Eu acho que essa também é bem difícil, porque eu brinco, né? Eu costumo dizer que quem é mais a favor de biológicas, química, tem essa facilidade, exatas, gosta de
não tem problema em ver um sangue, alguma coisa, aí geralmente vai para a área da saúde, provavelmente medicina. Agora quem é melhor já em exatas, matemática e tudo mais, acaba indo para engenharia. E o direito é aquilo ali, né? Você não vai bem nos dois, sobra o direito. E nele que a gente toca a vida, né? Mas eu acho que desde o período da escola, eu sempre fui muito político. Eu participei de grêmio estudantil, conselho estudantil, eu tinha um contato direto com a diretoria, com os professores, eu fazia um meio campo, às vezes, entre alunos e professores. Eu sempre fui muito bom nessa comunicação. Articulado, né? Exato. Aí, por exemplo, a gente queria fazer... Geralmente, ensino médio tem o dia temático. Sexta-feira, vamos vir todo mundo de uma profissão. Vamos vir todo mundo... Aí tem o dia do troca. Eu era a pessoa que ia falar com a diretoria para conseguir essa liberação. Pô, tal dia a gente quer vir vestido assim, não tem problema e tal. Isso desde da escola e tudo. E aí alguns professores até falam, pô, eu acho que você se daria muito bem com direito, você fala bem e tudo. E acabou sendo uma opção ali, né? Uhum. E aí depois que eu me formei no ensino médio, eu passei a estudar e buscar atingir esse objetivo, né? Do direito. E durante a faculdade, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Nossa, inúmeros. 5 anos que não foram fáceis, Inúmeros. Assim, o direito foi muito desafiador a minha graduação, porque eu venho de uma origem humilde, nunca me faltou absolutamente nada dentro de casa, mas meus pais não tinham condição de arcar com a minha faculdade, com a minha graduação e tudo mais. Então, eu, inclusive, fui trabalhar como jovem aprendiz, porque eu precisava de um trabalho para conseguir ali subsidiar esse estudo e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, era uma faculdade autárquica, eu estudei na USCS, tinha uma mensalidade, embora seja uma faculdade pública, né, autárquica, tinha uma mensalidade. Então eu tinha muita dificuldade, porque eu ganhava na época um salário mínimo como jovem aprendiz, já existiam os descontos. Na época eu acho que eu devia tirar líquido uns R$600. E não era o valor da mensalidade. E aí, em conversa até com os meus pais na época, que me ajudaram muito nisso, falou assim, olha, o que você receber, a gente inteira para você, enfim... Poder seguir os estudos. Exato. Então, tudo que eu recebia era exclusivamente para pagar minha mensalidade. E aí, eles às vezes me ajudavam com uma passagem, tudo, enfim. E esses 6 primeiros meses foram muito difíceis, porque, enfim, eu me recordo muito dos meus colegas numa sexta ou quinta-feira, pô, vamos comer em tal lugar. Aí saía para ir para a pizzaria, saía para não sei o quê. Eu nunca ia. Eu acho que eu consigo contar na mão quantas vezes eu comi na lanchonete da faculdade. Então, foi muito difícil. Tamanha dificuldade, exato. Né? Mas aí, a partir dos 6 primeiros meses, eu já fui começando a ir atrás de estágio e tudo mais, que foi aí um momento muito desafiador quando eu consegui ir para a procuradoria. Enfim. Mas assim, antes de você passar nesse tema, claro. Por que você escolheu se especializar em direito tributário, que é uma área considerada assim tão técnica? Eu acho que o direito tributário me escolheu. Eu costumo dizer isso porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem o que era direito tributário. Essa é a verdade. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, meu objetivo sempre foi, pô, eu vou me formar, e eu já tinha uma mentalidade, uma baixa autoestima ali, que eu falava, pô, mesmo que eu faça direito e não seja aprovado na OAB, tem outras profissões que não precisa da carteira e tudo mais. Então, eu não sabia nem o que era direito tributário. E nessa busca de um estágio, me surgiu a oportunidade de participar de um processo seletivo para a PGFN, né, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí, primeiro semestre ali, enfim, tudo que estava aparecendo, eu estava indo atrás. E como que foi esse processo, assim, de você sair de um trabalho inicial até chegar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Então, eu já estava ali como jovem aprendiz um tempo, provavelmente uns 8 meses, 9 meses. Aonde? Na Procuradoria? Não, no The Fifties, como jovem aprendiz. Tá. E aí eu, buscando estágio,
surgiu a oportunidade da PGFN, e aí eu fui participar desse processo seletivo, e até hoje não sei porque eu fui aprovado, porque qualidade técnica não existia. Eu estava no primeiro semestre, não sabia o que era direito tributário. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com uma procuradora, assim, extremamente elegante, ela era muito fechada e tudo, mas ela tinha um coração imenso, porque eu me lembro que quando eu fiz a prova estava horrível, e aí eu fui fazer a entrevista logo em seguida, no mesmo dia. Entrei na sala falando boa tarde, era 10 horas da manhã, assim, pisando na bola totalmente, né? Mas ela fez algumas perguntas e viu que eu estava errando tudo, e eu percebendo claramente isso. Aí eu falei, doutora, quero ser muito sincero com você. Eu estou no meu primeiro semestre, não tive essa matéria ainda, que é uma matéria que normalmente é de 4º ano, mas eu preciso muito dessa oportunidade. E eu te garanto que se eu conseguir, eu vou dar o meu melhor aqui todos os dias. E eu me lembro de ter dito isso pra ela, e ela era muito séria, uma japonesa e tal. Ela deu uma olhada assim pra mim. Tudo bem, eu vou analisar aqui a sua prova, tudo mais, vou pensar. Se der certo, a gente entra em contato. Eu saí dali sem expectativa, mas... Nenhuma, né? E aí, naquele mesmo dia, ligaram pro meu pai, falando, olha, é o Luiz Felipe, não sei o que, não, eu sou o pai dele. Fala pra ele segunda-feira, lá, uma coisa assim. Meu pai, que já é desligado, só falou, ligaram da procuradora e falou que é pra ser segunda-feira. E eu não sabia o que era, se tinha que trabalhar, se era outra fase, eu não entendi nada. E aí eu ainda fui atrás para comprar um terno, porque mal tinha terno, nem tinha terno ali. Comprei um terno, tudo, cheguei segunda-feira lá, não me falou horário, meu pai não falou horário, cheguei 8 horas da manhã lá. Cheguei, não tinha ninguém, procuradoria fechada. Segurança ficou Abre com que dó. horas lá? Eu acho que para atendimento ao público deve ser umas 10, mas na época o pessoal começava a chegar a partir das 9. E aí, enfim, cheguei fechado, fiquei esperando, não sabia que hora que abria, enfim, falei, fica lá. Aí o segurança ficou com dó de mim, não, porque eu fiz o estágio aqui com a doutora, não sei, eu fiz o processo seletivo com a doutora, falaram para eu vir e tudo. Falou, você vai ficar aí na rua? Aí ele abriu assim, eu fiquei sentado esperando, aí quando deu umas 9 horas, aí foi chegando um pessoal, aí chegou um estagiário que até então seria ali o meu colega de trabalho. Você é o Luiz Felipe? Sim. Tá, não, a doutora falou que você ia vir mesmo, enfim, vamos lá, tal. E ele com roupa normal, calça jeans, camiseta, e eu de terno, gravata, suando. Tipo como você tá hoje. Exato. E aí ele falou, não, você já começa hoje. Eu falei, como assim eu começo hoje? Ninguém falou que eu começo hoje. Eu achei que... Não, pô, ligaram, falaram que você tinha sido aprovado, que você começava hoje. Eu fiquei só pensando, meu Deus, meu pai me passou uma informação completamente distorcida, eu nervoso. Aí ele falou, cara, não precisa vir de terno e tal, enfim. Ele já estava no quarto para 5º ano, então ele era muito experiente. E aí ele foi mais ou menos nesse momento ali que eu ingressei na procuradoria, e a partir daí foi a porta de entrada para o direito tributário, né? Não sei se quer que eu explique, destrinche melhor Eu isso. quero saber assim, como foi o impacto de você trabalhar em um órgão público tão importante depois de começar no setor de serviços? Porque foi um salto muito grande, né, Luiz? Foi. Embora você não entendia e você meteu as caras, como é que foi esse impacto para você de trabalhar nesse órgão público? Eu acho que na época eu não entendia muito essa discrepância. Hoje eu tenho mais essa noção, porque eu consigo... Hoje a PGFN é praticamente minha adversária, né? Então hoje eu entendo a complexidade que é o trabalho e a importância do trabalho da PGFN. Na época eu via como uma oportunidade de estágio, de trabalho, para aprendizado. Mas eu acho que uma das coisas que mais impactavam era eu poder trabalhar mais arrumado ali, eu não tinha que fazer a barba todos os dias. Aí foi até um momento que eu comecei a deixar a barba crescer, e desde então nunca mais tirei. E eu acho que a complexidade de trabalho, porque eu trabalhava, era um trabalho braçal, e aí eu mudei para um trabalho intelectual. Então, era ler processo, entender raciocínio jurídico.
analisar a legislação e ser auxílio para uma decisão muito impactante para uma empresa, para uma pessoa. Então, eu acho que essa diferença, assim, de fato, ela foi muito grande. E hoje, assim, você tem cerca aí já quase 5 anos de formado, né? É isso? Sim, sim. O que mudou na sua visão sobre a advocacia desde que você começou? Eu acho que a tecnologia. Eu ingressei na universidade em 2016 e me formei no final de 2020. Nessa época, existiam muitos processos físicos. Então, todos os meus estágios, ali a maioria eram processos físicos, né? Você tinha aquele processo ali, lia folha por folha. O acesso ao processo era muito difícil, você tinha que ir ao fórum. Aí você tirava foto de processo, então se despachava com o juiz, era muito pessoalmente. Você tinha que ir até o fórum ali, conversar direto com o juiz. Hoje em dia é tudo digital, assim, são raras as exceções que você faz algo pessoalmente, presencialmente. Até os processos hoje que ainda estão físicos, estão todos passando por um processo de digitalização. E, além disso, a inteligência artificial, assim, ela entrou com muito impacto, porque ela facilita muito a vida do advogado, principalmente para aqueles que pegaram ali um período até anterior ao meu. Então, eu acho que é uma grande revolução que nós estamos passando. Claro que a inteligência artificial, ela impacta em todos os serviços e em todas as áreas. Mas, para o direito, assim, eu vejo um grande impacto, porque a época que eu comecei ali, pelo menos, ainda tinha muita coisa que, olhando hoje, era arcaica. Uhum. E existe algum caso, assim, ou experiência profissional que te marcou muito a carreira até agora? Olha, tem alguns. Hoje, como advogado tributarista, a gente vê de tudo, assim, né? E a gente acaba até banalizando algumas coisas. O meu carro-chefe hoje é gestão de passivo tributário, redução de passivo tributário, de dívida tributária mesmo. Então, eu vejo números gigantescos e nem me assusta mais, porque acaba sendo tão corriqueiro, né, que eu não vejo dinheiro, eu vejo um número praticamente. E aí tem uma empresa que eu presto serviço para ela, e ela estava com um débito, um passivo tributário de 10 milhões. E esse passivo tributário, obviamente, estava sendo ajuizado, então existiam execuções e processos. E o processo de execução, ele é um processo que, assim, olha, você foi citado, você tem 5 dias para pagar ou parcelar e não tem conversa. Não tem contraditório. Não, você deve, é um título e você tem que pagar. Então, a gente entrou numa negociação com a PGFN para tentar reduzir esse valor e tentar flexibilizar uma forma de pagar isso. Porque, veja bem, como é que você vai tirar 10 milhões assim do dia para a noite e pagar? Enfim, não tem lógica. Não tem lógica. Então, a gente ficou em tratativas com a PGFN por aproximadamente uns 3, 4 meses ali, conversando, fazendo reunião, tentando negociar, e se apresentava uma planilha de proposta, tudo. E nesse meio tempo, os processos rolando, e você tentando segurar os processos e tudo. Até que teve um dia que eu acordei, assim, com o telefone tocando, era cedo. Luiz, todas as contas da empresa tá bloqueada. Bloqueou tudo. Inclusive dinheiro que já estava em caixa e tudo mais. E era final de mês. Pô, programação para pagamento de funcionário, tudo, fornecedor. Ia quebrar a companhia. Mas você teve algum jeito para fazer? O que você fez? Sim. E aí o que acontece? A gente já estava em fase final ali desse acordo com a PGFN. Só que você está fazendo acordo com um procurador específico e quem toca a execução é um outro procurador. Embora seja o mesmo órgão, são pessoas diferentes. E para o procurador que está tocando a execução fiscal, para ele vai bloqueio, penhora, o que ele conseguir penhorar, amém. E o procurador que está tentando fazer acordo, ele não interfere no trabalho de outro procurador. Então, qual que é o problema? O procurador que solicitou o pedido em sigilo e foi deferido pelo juiz, ele tinha pedido um bloqueio que a gente chama de teimosinha.
E ele bloqueia por 30 dias consecutivos tudo que entra na conta. Tudo, tudo. Então, só naquele momento, já tinha bloqueado 107 mil. E nos próximos dias, como é uma companhia de roupa, então ela tinha lojas em outros lugares, então tudo que estava sendo vendido, tudo que vendia já entrava e bloqueava na hora. E você não conseguia fazer transação bancária, nada. Então, travou tudo. Travou tudo. A perna da pessoa. E aí eu lembro que eu já fui de imediato tentar entrar em contato com o juiz, tinha mandado e-mail, liguei e tal, tudo. E aí consegui agendar um despacho com o juiz. Agendei um despacho com o juiz, mostrei para ele todas as documentações. Olha, a gente está conversando com a procuradoria tem tantos meses, está tudo aqui, já está em fase final, já foi aprovado, quanto a gente vai ter que pagar, a redução e tudo. E aí eu falei, eu falei assim, excelência, se esse bloqueio persistir, que vocês consigam bloquear 200, 300 mil até o final desses 30 dias, mas o débito total é de 10 milhões. Então, vai bloquear, não vai ser suficiente para pagar, vai quebrar uma companhia, muita gente vai ficar desempregada, isso vai gerar uma bola de neve muito maior. E eu falei para ele, a gente está com um acordo fechado. E aí ele falou, é o seguinte, eu vou cessar o bloqueio, vou intimar imediatamente a PGFN vai se manifestar se ela concorda ou não, mas o bloqueio foi cessado. Nessa que o bloqueio foi cessado, aquilo que já tinha sido bloqueado permaneceu bloqueado, infelizmente, mas a gente conseguiu finalizar o acordo. E na finalização do acordo, a gente conseguiu um desconto de 3 milhões para a companhia e um pagamento alongado de 145 vezes com a entrada reduzida. Mas só para eu entender, você não estava aí na PGN, você estava como não, já isso advogado? já como advogado. Isso como advogado. Isso é até um caso recente. Ah, tá. E aí, assim, isso resolveu a vida da empresa, voltou ativa, conseguiu ajustar o fluxo de caixa e a companhia continuou. Eu costumo dizer que, assim, como a gente presta serviço para a CNPJ, na maioria das vezes, a gente não consegue visualizar uma emoção ali, porque, veja bem, é o que eu falei, eu vejo um número, eu reduzo o número, eu estou pensando no número. É diferente de quando você, por exemplo, é um advogado, seja criminalista, alguma coisa que você está atacando a dignidade da pessoa, a justiça ali, a privacidade. Mas quando a gente está falando de número, é muito difícil da gente mensurar essa questão mais emocional. Mas quando a gente pensa que a consequência disso levaria, obviamente, desemprego e outras coisas, isso de fato foi um grande marco para mim, assim, porque eu vi na prática o quanto isso foi benéfico para eles. Então, o Brasil tem um sistema tributário que eu acho que é muito complicado, Sim. né? Na sua opinião, o que deveria mudar? Então, o nosso sistema tributário, ele é muito complexo. Muito complexo. E, assim, eu vou tentar não ser muito técnico, porque, enfim, a gente entrar não vai aqui... entender. Mas, assim, a gente entende que quando foi instituído, né, a legislação tributária ali, que foram criadas leis de forma de cobrança e tudo mais, a gente sempre foi um país ali que estava em desenvolvimento, então a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, o que os legisladores pensaram naquela época? Ao invés da gente tributar renda, a gente vai tributar o consumo. Então, o que isso significa? Eu, empresa, se eu produzir um produto para vendê-lo, ele vai ter imposto sobre a produção, ele vai ter imposto sobre a venda, sobre a distribuição, sobre a modificação. Então, todos os movimentos vai haver uma incidência tributária neste produto. Consequentemente, um produto que poderia custar 10, ele vai para 18. E aí, nessa produção ou venda, enfim, a gente vai ter impostos municipais, estaduais, às vezes é federal. Federal sempre vai ter. Então, a gente tem uma inclusão de impostos muito grande em um produto. E aí, o que isso prejudica? Acaba sendo desigual, porque como a carga tributária ela tem um foco muito maior em produtos, isso faz com que todo mundo acaba meio que pagando a mesma coisa. Então, o pobre
Às vezes a gente pensa uma pessoa que é menos favorecida, né? Enfim, embora ela não tenha que, por exemplo, recolher o imposto de renda por não bater o teto e tudo mais, ela está pagando muito mais impostos nos produtos. Porque a gente acaba pagando o mesmo valor do imposto, mesmo tendo rendas diferentes. Então a gente tem países com sistema tributário que visa mais a renda, porque no meu entendimento é uma maneira mais justa de se tributar do que você focar a carga tributária somente, não somente, né? Porque hoje a gente tem imposto de renda também, eu digo, mas o foco da nossa carga tributária ela está muito destinada no consumo. E aí a gente impacta completamente a população. Não à toa que a gente no Brasil parece que as empresas elas têm um foco muito maior em desenvolver e criar produtos para pagar menos impostos do que de fato entregar um produto prestativo, que tenha qualidade. E a gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, como o caso do sonho de valsa, que era ali um bombom, aí passou para um wafer. A gente tem o caso, por exemplo, do McDonald's, que vende... ele vendia sorvete, hoje ele vende sobremesa. Essas denominações impactam drasticamente na alíquota. E isso faz com que a carga tributária seja reduzida. E existem inúmeros outros casos que isso acaba acontecendo. Então, a gente acaba tendo um problema na nossa tributação porque muda o nosso comportamento. A gente aí fala até de economia comportamental, porque a partir do momento que a gente começa a ter uma cobrança excessiva em um determinado ponto, a gente migra para outro. E isso vai mudando o nosso comportamento. Isso molda a sociedade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui com os meus pais para Disney, e aí a minha mãe ficou irritada, porque ela pegava uma coisa para comprar, ela chegava no caixa, ela tinha visto que o valor era $10 e virava 11. Mas isso é um absurdo, tem que colocar o preço, porque como é que eu chego aqui e tá mais caro, não sei o quê. Eu falei assim, mãe, se você soubesse que no Brasil tudo que você compra geralmente é 40% a menos, você entenderia. A diferença é que eles aqui são muito claros em relação a isso. Aqui eles veem, o meu produto custa 10. Meu produto custa 10. Mas o imposto é tanto. Então, que é o táxi que eles falam, né? Chamam de táxi. Isso, os taxes deles lá. E aí, eu acho que isso a gente vê muito na prática, porque aqui, obviamente, que quando a gente olha a nota fiscal, a gente vê. Quem olha a nota fiscal? A gente só vê o preço cheio. Então, a gente tem essa sensação. Mas a nossa carga tributária, ela está totalmente destinada no consumo e isso impacta muito na nossa vida diária. E aí, até respondendo a sua pergunta, o que eu acho que poderia ser feito? A gente está passando por uma reforma tributária, né? Enfim, já está em vigor em tudo. A gente vai ter impactos maiores a partir do exercício seguinte, que seria do ano que vem. E eles tentaram simplificar muita coisa, né? Tentar acabar com guerra fiscal. Esse é um assunto um pouco mais complexo, mas a carga tributária em si, ela não vai diminuir. Ela simplificou, mas diminuir carga tributária não. Então, no meu entendimento, o problema ainda vai persistir. Porque a gente tem uma carga tributária no Brasil muito alta. E quando eu digo uma carga tributária no Brasil muito alta, não é tipo, olha, eles estão cobrando 50% e... A gente tem países que são da OCDE, a gente pega a Noruega, Dinamarca, eles têm uma carga tributária muito alta também, mas qual que é a diferença? A gente tem um retorno mais efetivo dos órgãos públicos. Aqui a gente não tem tanto, então por isso que a gente tem essa sensação... Já visto aí a saúde... Exato. Tá uma coisa louca que, pelo amor de Deus, A gente não precisa nem entrar nesses detalhes, mas a gente tem essa sensação. Então, assim, às vezes o problema não é nem tão que a carga tributária é tão alta, mas é a devolução disso. E aí a gente acaba tendo muita evasão fiscal, começa a ter problemas. Tem uma teoria muito interessante que chama curva de Laffer, que é o seguinte: tudo que você cobrar até aqui, você recebe. Só que aí chega um determinado momento que o governo começa a cobrar aqui. E aí o que vai acontecer? O recolhimento ele não vai ser aqui. Porque você aumentou tanto que você ultrapassou essa curva. E aí o que acontece? Você vai começar a arrecadar menos do que você já estava arrecadando antes. Porque você aumentou a carga tributária com o intuito de suprir essa falta, só que agora você aumentou tanto que chegou um ponto que todo mundo se revoltou e falou, cara, não, agora eu não pago mesmo. Agora que eu não pago mesmo, aí você diminui, aí você vai entrando em problemas tributários. A gente tem questão de benefícios fiscais também, que isso também gera um outro problema. A gente tem situações que são válidas, mas outras que geram um desequilíbrio financeiro.
É muito complexo, fato. Eu acho que simplificar foi uma boa, mas a gente ainda tem uma carga tributária muito alta, que impacta drasticamente. É difícil mesmo. E para jovens que estão pensando em cursar direito, que conselho que você daria? Olha, eu acho que tem que pensar bem. Na hora que achar que quer, pensa de novo. Eu acho que o direito, ele exige muita coragem. Muita coragem. Eu acho que não é uma profissão para covardes. Eu acho que nenhuma profissão é para covardes, mas eu digo que o direito, ele é uma selva muito aguçada. É uma profissão que não basta ser somente um bom acadêmico. Não basta você ter as melhores notas na universidade, ser aprovado na OAB, ter estudado nas melhores instituições, porque o direito, ele exige a atitude, a proatividade e principalmente a coragem. Eu acho que para ser advogado você tem que ser muito corajoso. Você tem que ser muito corajoso. É você assumir o problema de alguém e tentar dar um jeito em resolver esse problema de alguém dentro da legalidade, óbvio. Então é uma carreira muito difícil. Nós temos inúmeros advogados hoje no país, mas que, embora tenhamos muito, ainda assim não tem facilitado quanto a gente achou que facilitaria o acesso à justiça. Então a gente tem um leque muito grande. E passado tudo isso, eu acho que a decisão ela tem que ser pensada, eu realmente quero isso para minha vida, eu quero assumir problemas dos outros e tentar resolver, eu acho que essa é a minha vocação, porque eu conheço muitos amigos ali que tentaram e se frustraram, mudaram de direção, até porque às vezes já tinham uma outra carreira, porque é difícil, né? É difícil, as pessoas, eu acredito que o mundo da advocacia, a gente tem muitas pessoas honestas que fazem um trabalho excelente, mas a gente também tem outros profissionais que já não Deixam a desejar. Né? Deixam a desejar, e eu digo como pessoa. Então, às vezes, por exemplo, eu conheço um cliente novo, ele tá com 5 pedras na mão, um pau, segurança, ele tá extremamente armado porque ele já foi passado a perna em outra ocasião. Então ele fica muito receoso de se abrir, de expor. E eu entendo isso. Então eu tenho que quebrar primeiro essa camada para aí sim eu conseguir ter uma relação de cliente e advogado mesmo. Então tem que ter muita paciência para executar isso, né? E é difícil porque se você parar para pensar, em todas as áreas a gente tem isso, né? Sim, sim. E isso traz um constrangimento para aquele que vai precisar, vamos supor, no caso de um advogado, pelos tropeços que às vezes toma, que a gente ouve e vê por aí, as trapaças que tem. Então é uma Sim. barreira muito grande que Todo às mundo vezes conhece você um caso. tem que quebrar, né? Todo mundo conhece um caso assim, E inevitável. você acredita que começar a trabalhar cedo como jovem aprendiz fez diferença na sua formação profissional? Gigantesca. Gigantesca. Eu acho que até aquela fase que você fala de que você tinha dificuldade em chegar na pessoa. Sim. E hoje, quer queira, quer não, você também tem um processo muito mais lapidado para chegar no teu cliente. Sim. Que contribuiu lá atrás, né? Com certeza. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm facilidade em comunicação e tudo mais. Mas se comunicar é uma coisa. Agora, ter uma boa comunicação prestando um serviço é diferente. Uma coisa é a gente estar entre amigos, enfim. Outra coisa é você ter que prestar um serviço, ter uma boa comunicação, deixar outra pessoa confortável. Isso tudo eu aprendi nessas primeiras experiências, assim. Eu penso que quando eu tiver os meus filhos, eu gostaria muito que eles tivessem uma experiência profissional, principalmente para entender o valor do dinheiro. Eu acho que entender o valor do dinheiro muda muito a forma que nós enxergamos o mundo, né? E aprender a servir. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo. A gente tem que aprender a servir. Porque a gente veio para este mundo, obviamente, para ter uma boa vida, para trabalhar, estudar,
constituir família ou não. Mas eu acho que aprender a servir é um dos grandes fundamentos que a gente tem para conviver em sociedade. Porque nós somos servidos, mas nós também temos que servir. E o trabalho é fundamental justamente para isso. Que acaba dignificando a pessoa, né? Exato, é isso que eu ia falar. E como você enxerga o futuro da advocacia, especialmente com a tecnologia, que você até tocou na parte da Sim. inteligência artificial, chegando forte na área jurídica hoje em dia? Olha, eu acredito que vai mudar muito do que já vem mudando. E algumas áreas podem ser deixadas ali de ser tão procuradas. Só que ao mesmo tempo o direito ele é muito pautado em uma filosofia, né? Uma ética, moral. Então eu entendo que ainda assim é um trabalho que deverá ser executado por um ser humano. Isso é fato. Mas o meio que é, por exemplo, o processo, a construção. Porque antigamente, é como eu estava dizendo, se eu quisesse ter acesso a um processo, eu teria que ir até o fórum, pedir acesso ao processo, tirar foto desse processo e tudo mais. Se eu quisesse acessar, por exemplo, uma jurisprudência, eu tinha que acessar o site do tribunal, procurar palavras, ler um monte de decisões. Hoje em dia você tem tudo com muito mais facilidade. Então o trabalho ele está se otimizando cada vez mais e claramente isso vai impactar muito no mercado de trabalho da advocacia. E eu vejo também que os advogados que estão se formando neste momento têm mais dificuldade de ingressar no mercado em razão dessa falta de casca que a gente aprende muito no período de faculdade e estágio. Porque a maioria dos escritórios hoje, eles quase não estão precisando mais de estagiário. Porque antigamente nós tínhamos um trabalho que era destinado ao estagiário, que hoje a maioria da inteligência artificial consegue fazer, que é justamente uma pesquisa de jurisprudência, uma análise processual. Hoje, às vezes até para montar, né, Luiz? Exato. Um processo hoje está, acho que, mais fácil, né? Muito mais, porque assim, ó, na minha época, eu recebi um processo, eu tinha que ler o processo inteiro e resumir esse processo para entregar, por exemplo, para a procuradora. Só que hoje, você pega literalmente o processo inteiro, joga na inteligência artificial e pede um resumo dos principais tópicos. Se você alimenta essa inteligência artificial, ela consegue, inclusive, te dar uma contestação ali, mais ou menos, do que você quer. Ou seja, basicamente um trabalho que era destinado para um estagiário, hoje já não é mais necessário. Então, esses estudantes hoje, eles terão um grande desafio pós-formado, primeiro pela falta de experiência, e muitas vezes, e segundo também pela falta de oportunidade. Quer dizer, eles acabam tendo uma certa facilidade na pesquisa, mas por outro lado eles perdem por não saber fazer, né? Exato. Então, enquanto você pensa que você está avançando, a gente não sabe até que ponto que isso lá na frente vai dar um resultado legal para a gente ou não, né? E se você pudesse, Luiz, voltar no tempo e conversar com o Luiz Felipe, de 17 anos, que estava começando a trabalhar, o que você diria para ele? Segura a ansiedade aí que vai dar certo. Continua que vai dar certo. E quais são os seus próximos objetivos profissionais e pessoais daqui para frente? Eu acho que profissional, eu não vejo um ponto final, assim. Eu estou no caminho e eu não sei quando termina, mas é continuar crescendo, me desenvolvendo profissionalmente, aprendendo cada vez mais e conseguindo ajudar muito mais os contribuintes, clientes, conseguindo buscar uma melhoria aí, seja numa consultoria tributária, uma redução de dívida, me desenvolvendo cada vez mais, gerar empregos, inclusive. E eu acho que o pessoal, claramente, não dá para fugir muito disso, acho que constituir família, se casar, ter filhos, passar esses mesmos valores a eles, para que eles possam ter a oportunidade de escolher estudar o que eles querem estudar, onde querem estudar, e que eles tenham uma boa vida, assim como eu tenho hoje. Que bacana, Luiz. E assim, chegamos ao final de mais um episódio.
Hoje tivemos uma conversa muito especial com o Dr. Luiz Felipe Chaves, que compartilhou um pouco da sua trajetória, desde o início como jovem aprendiz até a sua atuação como advogado tributarista, mostrando que dedicação, estudo e perseverança fazem toda a diferença no caminho profissional. Luiz, quero te agradecer, deixar meu muito obrigado pela sua participação e por dividir conosco suas experiências e conhecimentos. E sem deixar de lado dizer que a gente também foi colega de sala, né, Luiz? Exato. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando nossos próximos encontros. Eu sou Marcianita Lofrano e esse foi mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês.